Bem-vindos de volta. Agora vamos dar sequência à programação. Convido ao palco o pesquisador Vitor da Silva Rosa, da Universidade de Santa Cecília, para a apresentação do projeto de pesquisa ligada à engenharia e relação porto-cidade, movimentação de soja entre trechos urbanos e portuários por unidade pneumática em fase diluída. Bom dia a todos, pessoal. Vou me apresentar para vocês, falar um pouco sobre o projeto, não é? Então, sou o professor Vitor da Silva Rosa, sou engenheiro químico por formação, sou doutor em engenharia química também. Atualmente sou professor aqui na Universidade de Santa Cecília, nos cursos de engenharia, os programas de mestrado e doutorado em engenharia mecânica, o qual eu coordeno também. Hoje eu vou apresentar para vocês um projeto bem interessante que envolve uma solução para um problema corriqueiro que nós temos aqui na região, que envolve o transporte de grãos. Tá? Então, esse projeto ele é financiado pela Fundação Senep, junto com a Autoridade Portuária de Santos. Tá? Nós temos um mestrando que trabalha nesse projeto, mestrando em Engenharia Mecânica, além de 4 alunos de iniciação científica, um de Engenharia Química, um de Engenharia Mecânica, de Engenharia Elétrica e de Engenharia de Produção. Tá? Então, o nosso projeto ele ainda é inicial, então estamos começando agora, estamos nas fases de construções de equipamentos, e eu vou discorrer para vocês um pouco sobre o que nós pretendemos, tá ok? Deixa eu passar aqui esse slide. Ixi, olha, agora foi. Bom, pessoal, qual que é o nosso cerne? Bom, creio que todo mundo é da região aqui de Santos, não é? Baixada Santista. E quando chega a época de safra, principalmente de soja, nós temos um problema muito sério aqui nas estradas. Então, são filas e filas de caminhões que chegam, travam o nosso sistema e eles têm que entrar no porto. E essa logística é muito complicada. E quem acaba sofrendo com isso são os moradores. Tá? Não só soja. Outros grãos também, como farelo, feijão, açúcar, tudo isso vem, e um dos principais portos de escoamento disso é o Porto de Santos. Tá? Agora foi. Bom, como eu comentei com vocês, os modais de transporte que nós temos aqui no Brasil, o rodoviário, ferroviário e hidroviário, mas todo mundo sabe, né, a malha principal é rodoviária. Tanto que, quando houve aquele incidente que os caminhoneiros pararam, o país literalmente parou. Parou tudo. Então, se por acaso a gente não tiver caminhões, como é que a gente traz esses grãos do interior até aqui? Hidroviário também ainda é complicado, porque o nosso relevo ele é muito acidentado. Então, as coisas vêm lá do Planalto, temos que chegar aqui no litoral, isso é difícil. Então, qual que é o principal problema? Além de ser um inconveniente essa quantidade enorme de caminhões entrando na cidade, também tem um elevado consumo de diesel. Motores a combustão interna, liberação de dióxido de carbono, monóxido de carbono, efeito estufa. Então, isso contribui muito para a poluição. Além de perdas de material. Não sei se vocês já notaram, quando um caminhão desses está trafegando na estrada, há perda de soja. Por exemplo, eu estava indo para Cubatão um dia desses, tinha um caminhão de soja e começou a vir soja no carro, batendo no vidro. Então, agora imagina isso se propagando, não é? Quanto de material é perdido? Deixa eu só... Agora foi. Bom, e chegamos no nosso gargalo do processo. Nós temos que exportar todos esses grãos. Então, para chegar nos navios, primeiro o grão tem que sair do caminhão, ir para os armazéns e dos armazéns
para os navios. O nosso problema está na chegada. Então, como eu falei para vocês, há longas filas de caminhões que se desenvolvem em Santos. É absurdo. Então, mesmo com viadutos, com toda a estrutura que eles estão tentando fazer, quando a safra vem, para tudo. Fica algo muito caótico. Então, qual que é a nossa proposta? Aí eu vou contar para vocês um pouco sobre uma das linhas de pesquisa que nós atuamos, que envolve transporte de grãos. Em 2017, o laboratório que eu coordeno, a gente iniciou uma pesquisa utilizando o transportador pneumático. O que seria isso? É uma tubulação na qual os grãos ou sólido que você quer transportar é empurrado por ar. E esse ar é proveniente de um soprador. E nós temos uma unidade de mais ou menos um diâmetro de 117 milímetros, e em parceria com pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, nós começamos a desenvolver um estudo de fluidodinâmica, não é? Como transportar esse sólido, o efeito do tamanho do sólido, da forma dele. Por exemplo, será que é mais fácil transportar soja ou grão de milho? Se a gente parar para pensar, a soja ela tem um formato praticamente esférico. E o grão de milho ele é algo totalmente não esférico. E isso a gente prova cientificamente. A potência que o soprador tem que ter para escoar milho é cerca de 15% a 20% maior do que a de soja. Será que é a mesma coisa para o feijão? Será que é a mesma coisa para o farelo? Para o açúcar? Tudo muda. Então, cada sólido ele tem uma particularidade. E isso é uma linha de pesquisa. Então, em parceria com a Universidade de Tel Aviv, a gente desenvolveu algumas equações de predição de queda de energia do escoamento com esses grãos e publicamos um artigo, que hoje é uma referência mundial nesse assunto. E, olhando a nossa situação aqui na cidade, pensamos, por que não transportar os grãos por unidades pneumáticas? Então, essa é uma ideia ambiciosa, que nós já começamos com alguns mestrados e doutorados, e quando a Fundação Senep lançou o edital, nós pensamos, bom, é a hora de ajudar o porto, tentar resolver esse problema. Tá? Então, qual que é a nossa solução? Né? Eu coloco aqui, como eu falei para vocês, o transporte pneumático. Nós já temos, pessoal, transporte pneumático em diversos portos do mundo. Mas só o modo que eles são utilizados é diferente do que nós estamos querendo propor. Por exemplo, aqui vocês podem ver um navio sendo carregado com grãos. Esses grãos estão vindo de uma unidade pneumática. Então, essa unidade faz uma aspiração no armazém e transporta esse grão até o navio, evitando utilizar aqueles guindastes com aquelas caçambas. Tá? A nossa proposta é o quê? Os caminhões chegarem aqui na Baixada Santista, irem para um terminal em Cubatão, lá depositarem os seus grãos em armazéns selecionados e transportarmos de lá até os armazéns no Porto de Santos, por tubulações, esses grãos. Com isso, nós acreditamos que vai diminuir a quantidade de caminhões na rua. A ideia não é eliminar os caminhões, isso seria impossível, mas conseguiria mitigar parte do problema. Bom, quais são as vantagens? Perda de material não tem, porque é tubulação fechada. Tá? Isso é uma grande vantagem. A segunda, como eu comentei com vocês, diminuiria a frota de caminhões chegando com esses grãos. E maior agilidade no carregamento dos navios. Aí vocês podem pensar, mas como que nós vamos fazer tudo isso, não é? Se é que chega feijão, farelo, soja, milho. Claro, joia, obrigado. Chega grãos diversos. Esse é um desafio. Tanto é que esse trabalho é uma dissertação de mestrado e o mestrando está trabalhando justamente nisso, né? Como fazer isso daí. Eu não posso ter uma única tubulação que transporta soja, feijão, farelo. Como que seria esse propósito? E outro ponto, pessoal, uma desvantagem que nós temos é a chamada friabilidade. O que é friabilidade? Quebra. Não adianta nada eu transportar um feijão, um milho e chegar no final, devido ao impacto durante o escoamento na tubulação, está quebrado, né? Ninguém vai comprar feijão quebrado, ninguém vai comprar milho quebrado. Então, o nosso estudo também contempla
o estudo da fiabilidade. Frente. Bom, então aqui, pessoal, nós temos também um problema, né, que é o transporte multimodal. Nós temos que acoplar os caminhões, chegando nos terminais, para passar para os transportadores. Chegando nos armazéns, como que vai ser feita essa recepção? Não temos ainda a resposta para isso, uma vez que o estudo está sendo iniciado agora. Bom, aqui eu coloco diversas vantagens utilizando o chamado grão-duto viário. Tá? Por exemplo, na área ambiental, não vamos ter perda de materiais, dificilmente vamos ter emissões, a não ser nos sopradores, não é, que são colocados a montante do tubo. Diminuição de fluxo no sistema viário, maior empregabilidade no sistema social, porque isso vai ser construído, vai ter que ter pessoas capacitadas para monitorar esse sistema. Bom, então o que a nossa equipe vai fazer? Ela vai estudar parâmetros de escoamento multifásico, sólido, fluido, milho, soja, farelo, feijão, açúcar, verificar a possibilidade de atmosferas explosivas. Vamos construir 2 unidades em escala piloto semi-industrial para fazer o levantamento de dados, fazer as ampliações de escalas e, com esses resultados, o nosso objetivo final é realizar uma análise de viabilidade técnica do ponto de vista de engenharia, ambiental e econômica para uma possível implementação na região. Tá? Como eu falei, é uma linha de pesquisa, não é um início, então muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Então, respostas positivas, respostas negativas. Nós, que nem eu achei interessante o palestrante o primeiro acho que foi da Emerald, né? André, ele comentou sobre os artigos. Os nossos resultados, né? Nós publicamos em artigos. Eu também achei interessante o último palestrante, que é o CEO, que ele comentou que muitos TCCs realmente estão parados, né? E, de fato, pessoal, ainda no Brasil há uma distância muito grande entre a academia e o meio industrial. Eu falo isso porque eu sou professor. Então, diversos TCCs que orientei, dissertações de mestrado, teses de doutorado, algumas delas ainda são teóricas. Então, nós estamos fazendo essa mudança para a prática. E iniciativas como essa, né, com essas startups, é fenomenal. Tirar o que está no papel e passar para a prática, não é? Bom, e o que nós esperamos no final do nosso projeto, não é? Ter resultados suficientes para poder fazer a simulação de viabilidade de implementação desse grão-duto viário entre Cubatão e o Porto de Santos. Então, agradeço a atenção de vocês, pessoal. Obrigado. Perguntas? Só um minutinho, eu vou levar. Bom dia, meu nome é Mariana e as minhas dúvidas são 2. Primeiramente, para onde você falou sobre a menor fluxo de caminhões, né, nas estradas e tal, mas isso também não poderia fazer com que seja mais caro os produtos, que escrevi. Esse soprador pneumático, isso não seria mais caro, a manutenção, essas coisas? Obrigado, Mariana, pela pergunta. Pergunta muito interessante, não é? Naturalmente, a implementação de um processo novo vai envolver os custos e é necessário ter gente capacitada para monitorar essa linha. No entanto, fazendo a avaliação de ponta a ponta com o que é gasto de frete de caminhões, a quantidade de caminhões que tem aqui, olhando do ponto de vista também de emissões, o transportador pneumático ele apresenta muitas vantagens. Tá? Então, a longo prazo, ele é mais vantajoso. Bom dia, eu tenho outra pergunta. Meu nome é Paulo. E você falou que vocês têm a começar
em Cubatão por esse projeto. E eu queria saber se não seria mais eficiente vocês começarem em São Paulo, porque o que gera o trânsito seria principalmente a descida da Anchieta, né, pelos caminhões, que é uma via de apenas de dois coisas, então é mais difícil para os caminhões descerem. Não seria mais eficiente começar por São Paulo e essas tubulações chegarem até o Porto de Santos? Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Paulo. Obrigado, Paulo. Pergunta muito boa, realmente. Por que não começar lá de cima do topo da serra, não é? E trazer até aqui? Aí eu volto para a pergunta da Mariana. O problema são custos. Para vocês terem ideia, pessoal, lá em cima, na serra, tem uma antiga linha de trem que vem de Paranapiacaba. E tem um sistema que está abandonado ali nesses trilhos, não desce nada ali. A gente tinha pensado em implementar ali, descer de lá até aqui, o que dá mais ou menos, considerando a altura da serra, até chegar no Porto de Santos, uns 15, 16 quilômetros. O problema principal é essa descida. Imagina nós entrando com soja lá em cima, 700 metros de altura, a energia potencial gravitacional. Quando for descendo, a energia cinética acumulada na hora que chegar lá embaixo, mesmo com sistemas de amortecimento, é um impacto. Aí você já quebra o grão. Aí quando chegar aqui no porto, já chega farelo. Então esse é o principal inconveniente. Então por isso que nós optamos em fazer o estudo a partir de Cubatão. Os caminhões descem, vão até os terminais respectivos para cada grão, depositam lá e isso é transportado até o Porto de Santos. Mas realmente, se fosse lá de cima, resolveria mais ainda o problema. Bom dia. Aqui na sua ponta esquerda. Na sua ponta direita, na verdade. Opa, obrigado. Bom dia, parabéns pelo trabalho. É claro que, por ser morador de Santos, eu acho excelente a gente conseguir deixar com que os caminhões que fiquem lá em Cubatão. Então, é fantástico a gente pensar no bairrismo. Agora, o custo do transporte, que vem lá do interior de Mato Grosso, enfim, né, vem bem de longe. Esse custo, foi feito esse estudo que, assim, o custo para vir até Cubatão e vir até o Porto, talvez não seja, nem exista essa diferença de custo pensando no frete. Aí, segundo ponto, para chegar em Cubatão, os pontos onde carrega grãos é do outro extremo da cidade de Santos. Por onde seria esse tubo? Fiquei nessa dúvida, por onde ele ia correr? E assim, não seria mais fácil, talvez, do ponto de vista de quem está vendo de fora, né? Transferir o embarque dos grãos lá para Cubatão e esse local ficar ali a poucos metros desse mesmo lugar onde vai ser feito o embarque? Obrigado. Obrigado pela pergunta, hein? Respondendo o primeiro ponto, a nossa principal meta é tentar fazer esse setor logístico funcionar. Aqui, né? Porque em época de safra isso para, não é? Inclusive para os caminhoneiros que ficam dentro do caminhão mais de 24 horas para poder entrar no terminal. Em relação às tubulações, isso também vai fazer parte do estudo. Provavelmente, muito provavelmente, esses tubos vão ou por baixo, pelo baixo da terra, que é mais fácil, mas isso vai depender da análise topográfica do local. Então isso também está na parte das metas ambientais do projeto. Levantar por onde vai ser menos impactante, não é? Porque por cima, que não vai ser só uma tubulação. A gente não vai ser uma única tubulação, agora está entrando farelo, agora está entrando soja, pelo menos umas 2, 3, não é? Até do ponto de vista de engenharia, porque se uma der problema, a gente tem as outras operantes. Tá? Mas isso é uma resposta futura ainda. Obrigado, pessoal.